Fechar os olhinhos aí 30 segundos para a gente fazer o nosso rezo de início de estudos. Grande Espírito, grande Mãe, maestros, maestras da sabedoria de todas as raças, de todas as eras, nos auxilie, abençoe o grupo e nos auxilie a ter insights, ter vislumbres e nos mantenham firmes na busca da verdade. Que assim seja, assim é, rocha, rocha, alegria. Namastê. Não temos perguntas, então retomamos nossos estudos do PIB, a realização da alma, né? Então, se eu não me engano, estamos no capítulo 6, estamos na página 132, segundo parágrafo, para quem está acompanhando pelo livro. Então, ele inicia assim: o exercício de se lembrar consiste em tentar rememorar o vislumbre do eu superior, não apenas durante horas marcadas para meditação, mas também em cada momento da jornada do trabalho do dia a dia, né? Da mesma forma que a mãe que perdeu seu filho não pode se libertar desse pensamento, não importando o que esteja externamente fazendo, né? Ou como um amante que constantemente mantém a vívida imagem da amada no fundo de sua mente. Poético, né? De forma semelhante, você mantém viva a memória do eu superior durante esse exercício e o deixa brilhar em segundo plano enquanto executa seu trabalho diário. Mas o espírito do exercício não deve ser perdido, não deve ser mecânico e frio. Mais tarde chegará o momento em que a lembrança cessará, como um exercício consciencioso e deliberadamente almejado, e passará por si só a um estado que se manterá sem a ajuda da vontade do ego ou da mente, né? Que nós estamos aqui. Quem chegou, Regiane, boa noite, alegrias. Então, seguimos viagem. Boa Então, noite, pai. boa noite. Bem com a Ah, mãezinha, bem com o povo, vamos de todos. então, o exercício de lembrar, né? É o relembrar, o de lembrar. Então, quem já teve vislumbre, né? Em algum momento, todos nós já tivemos, às vezes tivemos na infância, não lembramos, né? Ou em algum momento da existência já tivemos vislumbre. Vislumbre é aquilo que a gente já falou, mas convém relembrar o que, que pode ser um vislumbre, né? Vislumbre é quando a gente tem uma. Tá, vamos começar pela própria palavra, vislumbre, porque é muito rápido, né? Às vezes pode durar alguns segundos, alguns minutos, por isso que é vislumbre. Se tem uma duração maior, aí é um samadhi, né? Já é um estado mais prolongado. Então, o vislumbre ele pode acontecer de várias maneiras. É uma experiência, né? Uma experiência transcendental, aquilo que transcende a vida ordinária, né? Necessariamente não precisa ser uma visão, né? Ter uma visão, né, esplendorosa, e muitas vezes acontece daquele estado, né, e que é marcado por um estado de paz, uma paz profunda que é sentida e percebida dentro do nosso próprio ser, né? Pode ser num pôr do sol, pode ser numa paisagem da natureza, ou pode ser simplesmente lavando louça, lavando roupa, né? Ou no seu próprio trabalho, né? Pode acontecer, aquele momento que você, de repente, você se vê ali extasiado e percebendo que existe, né? Tendo a certeza de que existe algo transcendental ali acontecendo. Mas é vislumbre porque é muito rápido, né? Pode acontecer também no trabalho de medicina, ou no trabalho de umbanda, ou no trabalho de espiritismo, ou na meditação, né? Aí cada um.
vai buscando isso daí, onde já percebeu que já teve esse um vislumbre, né, do eu divino aqui em si mesmo, né? E o que que ele fala? Quando você sabe que teve esse vislumbre ou teve esse momento especial, você busca relembrar esse momento especial, né? Manter ele na constante lembrança dentro de você mesmo, né? Sentindo ali. O exemplo que ele dá bem poético, né? Do amado ou da amada, né? Que se a pessoa não consegue deixar de esquecer, né? Quando a pessoa está apaixonada, principalmente quando está apaixonada, né? Que a paixão é um estado patológico, né? Pelo menos na psicologia é patológico. Patológico no sentido que a pessoa fica obcecada, né? Mas da mesma forma que você não consegue esquecer a pessoa amada, né? Seja ela quem for. E manter esse pensamento, né? Mas não de uma maneira fria, né? Não de uma maneira mecânica. É isso. E aí até que chega uma hora que essa lembrança se mantém, né? Essa lembrança se mantém por um maior tempo e vai voltando. Se a lembrança é constante e permanente, né? Durante um mês ou dois, 24 horas, você já está iluminado, né? Já está no próprio eu, você já está já tá transcendido, né? Mas é uma prática boa, é um exercício bom, né? Isso aqui é um dos exercícios do caminho breve ou caminho direto, né? Seguindo, o praticante aprende a desviar o olhar do ego e se voltar para o eu superior. Mantém seus pensamentos tão frequentemente possível na lembrança da infinita e eterna presença do eu superior. Mantém seu coração ocupado com o sentimento de paz, fé, harmonia e liberdade que essa lembrança gera, né? Às vezes, um momento de paz, né, que você teve verdadeiro, que você sentiu aquela paz verdadeira dentro de si mesmo, né, ou de si mesma, você, isso, significa que o eu superior estava ali presente, né? Ou quando você tem aquele amor infinito por tudo, por todos, né, por algum momento, também é a presença, né, dentro do próprio espírito, dentro desses corpos tridimensionais aqui. Embora o eu superior está sempre presente, né? Só que não conseguimos conscientemente ter essa lembrança, né? Ou esse reconhecimento. Perguntas ou comentários até aqui? Seguimos. O método desse exercício é manter ininterrupta e continuamente a lembrança da proximidade da alma, da realidade da alma, da transcendência da alma. A meta desse exercício é tornar-se completamente possuído pela alma. Aqui, aqui a possessão é uma coisa boa, porque a alma é você mesmo, né? Então aqui não tem perigo, né? E toda a meta, né? Toda a busca, no primeiro estágio da busca é, é essa comunhão com a alma, né? E essa alma imediatamente é o eu superior em relação à personalidade aqui encarnada, né? Encarnada nos corpos físicos, a alma é o primeiro, é a primeira etapa do eu superior, né? É o nosso eu superior imediato, né? Então, essa busca da alma, por isso é que é a realização da alma, né? É o eu divino, é o eu superior, que somos nós mesmos aqui. E mais uma encarnação aqui. Nós somos essa alma aqui vivenciando mais uma encarnação. Só precisamos manter essa lembrança, né, constante, né? Essa recordação constante, né? Que somos essa alma, que somos uma consciência, somos uma alma existindo aqui nos corpos físicos, né? Físico, etérico, astral. No sonho também continuamos sendo essa alma, né? No sono, né? Sono profundo, está ali a consciência, né? Prana O astral, pai, o, diga. senhor pulou o parágrafo.
Pulei um parágrafo? Beleza, vamos ver se ele é importante. A gente retorna para ele aqui. Gratidão, Silvana. O praticante aprende a desviar o olhar do ego e se volta para o eu superior. Mantém seus pensamentos tão frequentemente quanto possível na lembrança da infinita e eterna presença do eu superior. Mantém seu coração ocupado com os sentimentos de paz, harmonia, liberdade que essa lembrança gera. O parágrafo ele está falando a mesma coisa, né? Mas é importante. A repetição faz parte do método de ensino, né? Que é de tanto ouvir, né? É de tanto ouvir a verdade que uma hora a gente fala, né? A gente ouve 10.000 vezes para uma hora falar, nossa, é isso, nossa, entendi isso, né? E nem lembra que já ouviu mais de 1.000 vezes a mesma coisa. Mas isso é bom também. Ele deve pensar tão frequentemente e tão intensamente no eu superior como uma moça apaixonada pensa no próximo encontro marcado com seu amado. Poético também, né? Seu coração inteiro deve manter-se aprisionado, digamos assim, por essa aspiração. Isso deve ser praticado não só em horas formalmente marcadas, mas também constantemente como um exercício de recordação. Essa yoga, né? Essa união, feita a todo momento e em todos os lugares, se torna a vida permanente e não meramente um exercício passageiro. Essa prática de lembrar constantemente do eu superior purificamente e gradualmente a torna naturalmente introvertida e faz concentrar-se no fim, e faz concentrar-se e, por fim, a ilumina. Isso é simples assim, né? Isso é o trabalho dessa mente, né? Mantermos, fazer com que essa mente aprenda a voltar para dentro de si mesma, né? Ou se interiorizar e comece a gostar disso, né? Que a partir do momento que ela começa a gostar, aí ela busca esses estados por ela mesma. E isso é verdadeiro. Quando você mantém uma prática constante de horário de exercício, depois de alguns anos, né? Aí quando chega naquele horário, a própria mente te empurra, começa a ficar ansiosa para estar lá naquele local. É engraçado isso, mas acontece. Mas isso depois de uma prática longa, né? De alguns aninhos aí, isso acontece de verdade. Aqui ele fala também, né, que está apaixonado, isso também é a mesma coisa que falou lá atrás, mas aqui tem uma parte que é interessante, né? Aspiração. Quando ele fala aspiração, é aquilo que a gente, no caminho, né? E alguns instrutores chamam, né, o Vedanta também, acho que o Trigueirinho também, acho que eu não sei se Pibi usa o mesmo termo, mas o Ramana também acho que usa, que chama aspiração ardente, né? Então, o buscador, um dos pré-requisitos para o buscador se manter na busca, né? É aquilo que a gente chama de aspiração ardente, ou seja, é aquilo de estar buscando o eu divino em si mesmo, né? E com aquela vontade, com aquele desejo, né? Se é para ter um desejo, que seja pelo divino, né? E aí se mantém ali firme, ansioso, né? Não ansioso de ansiedade, mas nessa aspiração constante. E aí todos os exercícios, todas as práticas são extremamente valiosas, né? E aí cada um tem que ver as práticas que é mais facilitadoras para si mesmo, né? Mas não pode deixar de praticar. Deixou de praticar, o retrocesso é forte, né? Porque as forças do mundo, né? Do mundo que a gente fala da existência nessa tridimensionalidade, né? Do mundo em geral. Esse universo físico manifestado é muito forte, né? As três gunas, lembra que a gente fala as qualidades da matéria? Sátiva, rajas e tamas, né? Que são o equilíbrio, rajas é a ação e tamas é a inércia, né? Assim,
um resumo do resumo, né? Pode ampliar isso mais, mas só para essas são as qualidades básicas dessas qualidades da matéria. E essas é a própria vida existindo aqui nesse nível, né? Então, esses impulsos não param. Você pode olhar na natureza, não para. Está sempre impulsionando, impulsionando para lá, impulsionando para cá, nos impulsionando através de desejos, né? Essa energia entra, mostra um pensamento, se você fixou, gera um desejo, aí vai para a ação, e aí sim vai, e isso não para. É por isso que a autoobservação é importante, né? Observar o que está sentindo, as emoções e ou os sentimentos, né? E observar o fluxo de pensamentos, para não ir de arrastão, né? Porque essas coisas têm força. E é isso que faz a vida, né? Essa vida, pelo menos nesse plano que nós estamos aqui, nesse planeta, nesse plano de terceira dimensão aqui, é assim que funciona. Se você aprende isso, né? Apreende, né? Compreende e depois passa a observar isso e tem e já criou uma constância de observação, você para de ser arrastado, né? Para lá e para cá, ou seja, pelas emoções, ou seja, pelos desejos, ou pelos pensamentos, né? Mas isso leva tempo, né? A prática, mas a prática é que vai fazendo com que você consiga observar tudo isso e não vá de arrastão, né? Quando eu falo arrastão, você vai inconscientemente naquilo. Às vezes tem coisa que precisa fazer, né? Então, as coisas que precisa fazer, você observa fazendo, né? O corpo faz, a mente faz. Tá tudo bem, a consciência pode ficar observando, porque a mente já sabe fazer, o corpo já sabe fazer, o corpo físico até sabe fazer. Sei que é estranho falar assim, mas é com tempo, com prática, né? Perguntas, comentários? Não há momento algum em que esse trabalho de lembrança interior possa parar. Ele deve começar na hora de levantar da cama de manhã e continuar até a hora de ir para a cama à noite e de se conseguir manter-se a consciência durante os sonhos e no plano astral. Aquilo é bem enfático, né? Não, esse não pode parar, né? Não deve parar, né? Não é que não pode, porque vai parar. No começo não vai ter jeito, né? No começo você faz todo aquele esforço, fica ali, lembra, depois quando você vê já não lembra mais, aí volta de novo, aí já não lembra mais, volta de novo. É assim que vai, é assim que funciona. Então, simplesmente, você está praticando e não e entrou no processo de não lembrança, né? Você simplesmente retoma, é assim que faz. É que nem quando está praticando a prática para meditação, né, que a gente chama de meditação, que é para entrar em silêncio, né? Os pensamentos vêm, você está buscando silêncio, está vendo, você está consciente, está ali mantendo, 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 aí de repente um pensamento vem e te arrasta. Tudo bem, aí você volta, aí você percebe, você volta de novo ali na observação, fica lá um tempo, observando, tranquilão, aí de repente um te arrasta, e assim vai. Mas é prática, aí com o tempo, né? Com o tempo eles te arrastam menos e com o tempo você já recupera logo, você já percebe que foi arrastado. É assim que funcionam as coisas. Prática, prática, prática. É que nem corredor de maratona, né? Tem que praticar, 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 né? Quando eu falo corredor de maratona, aqueles que chegam entre os primeiros, né? Pelo menos ali entre os 30 primeiros, né? É o corredor de maratona de fim de semana, né? Isso aí também não resolve. Mas aqueles que chegam entre os primeiros eles estão sempre praticando, todo santo dia, várias horas, né? Você deveria recapitulá-lo imaginativamente, como se sua presença benigna o visitasse, sua boa vontade
permeasse, sua guiança o ajudasse e sua paz o envolvesse. O que que ele quer dizer aqui? Quer dizer que você deve, né, através da sua imaginação, através do seu pensamento, você pensar que o eu está com você presente, está te ajudando, está te auxiliando, está te energizando. E está. E tá. A questão é se ele está. Só está esperando uma brecha para poder resplandecer, né? Porque, como diz o Ramana, o eu é autorrefugente, né? Ele brilha por si só, né? Quando, quando, quando todas as partes egóicas de personalidade dos corpos se afastam, o eu está lá brilhando. Não é que ele vai brilhar, né? É porque ele está sempre brilhando. Aí você tira aquela já Aí você tira aquela cortina de veludo pesado da janela, assim, o sol aparece. Aí você já fecha, porque não estou aguentando esse sol. Aí volta de novo. Uma forma de falar, né? Mas é uma analogia boa. O aspirante perceberá que sua verdadeira força está no recordar-se do eu maior e lembrar da busca por ele, e, acima de tudo, em lembrar-se de ambos com intenso amor, devoção e fé, né? É lembrar do eu superior, buscando esse eu superior, né? Aquilo que a gente chama de busca é o próprio eu, né? E o próprio eu está sempre presente. Isso é um paradoxo, né? A gente já falou sobre isso. Não é que a gente está buscando uma coisa que já é. No fundo, a gente precisa relembrar disso, né? Precisa se desidentificar com a personalidade, com todos os corpos, toda essa parte egóica aqui, e se recordar que já, aquilo que já sempre fomos, né? E não é fácil, mas também não é difícil, né? Primeiro é saber-se disso, né? Ter esse conhecimento, né? Segundo, não ter dúvida desse conhecimento. O que que é não ter dúvida? É que a alma, que o eu superior é real, ele existe, está presente. Então, não ter dúvida disso, né? E aí buscar manter a lembrança, né? Por quanto tempo a pessoa deve praticar essa lembrança do eu superior? Resposta simples, né? Ela precisará praticá-la enquanto precisar lutar com o ego, né? Ou seja, com os corpos, com a própria mente. E quando você não precisar mais lutar, você não vai nem perguntar nisso, né? Não tem nem sentido a pergunta. Quando você já estiver na própria presença, você vai perguntar o quê, né? Você já é. E é sempre bom, eu gosto de lembrar disso, né? Que quando, em alguns momentos, seja lá através de prática, seja de medicina, seja de meditação, de pranayama, não importa, né? Ou de simplesmente acontece o vislumbre pela graça em qualquer outro momento, a hora que você se percebe, né, em si mesmo sendo, né, aí é uma coisa que você dá risada mesmo. Você acha engraçado, né? Mas não é uma coisa intelectualmente. Se for intelectual, você não, não tem nada engraçado no intelectual. É quando você se percebe já sendo, né, essa consciência superior, aí você dá risada. A única diferença é que não tem essa mente, né? Pelo menos essa mente concreta, e não tem esse monte de coisa, né? É por isso que, por um momento, tem um grau de dificuldade e, ao mesmo tempo, não tem, né? Mas sem prática e sem a graça não vai acontecer, né? Sem esforço não vai acontecer e sem a graça também não acontece. Mas a graça não vem de graça, né? A piadinha não vem de graça, a graça vem pelo esforço. Sempre pelo esforço, né? Perguntas, todo mundo, todos estão entendendo?
Até aqui está fácil, né? É o eu superior, o eu divino, que é você mesmo, você existindo, uma das práticas desse caminho direto, né? Ou caminho breve, que na realidade é um caminho direto, é você estar lembrando do eu superior e manter-se essa lembrança. Se você consegue manter isso, pronto, acabou. Alcançou a busca. Mas manter permanentemente, né? Mas já mantendo por 1 hora já tá bom, hein? Ó, não é, parece fácil, né? Mantém, fala assim, eu vou ficar 1 hora mantendo a lembrança do meu eu divino. Daqui a pouco você está pensando no botijão de gás, no carro, na namorada, no cachorrinho. Mas é o esforço. Lembra disso, esforço, perseverança, né? É não desistir nunca, né? Desistir jamais. E nem ficar reclamando, né? Também não resolve. E nem ter ansiedade, também atrapalha. Essa noção de que temos que esperar, esperar enquanto lentamente progredimos da escravidão para a libertação da ignorância ao conhecimento, das limitações atuais a um futuro de união com o divino, só é verdade se a deixarmos ser. Mas não precisamos. Podemos transferir nossa identificação do ego para o eu superior no nosso pensar habitual, nas nossas reações e atitudes diárias, nas nossas respostas ao acontecimento do mundo. Nossa maneira de pensar nos levou a esse estado insatisfatório. Podemos refazer esse pensar e sair dele, pela recordação incessante do que realmente somos, aqui e agora, nesse exato momento. Nós nos libertamos. Por que esperar pelo que já é, né? É. Às vezes o Pibi escreve de um jeito que as coisas é bem simples, né? E não deixa de ser bem simples mesmo, né? Só que o esforço tem que ser um esforço genuíno, grande, né? Você tem que estar tem que realmente estar com vontade dessa união com a alma, né? E já tem que estar pelo menos uma parte já purificada. Por isso que o caminho longo é necessário, né? Porque senão a mente não consegue pensar no eu superior nem 2 minutos. Quando eu falo pensar, é manter o pensamento, né? Manter o foco, manter a atenção naquilo. Mas com o tempo e com a prática, esse tempo do nosso aqui, dessa dimensão, vai aumentando, né? Como disse a Madrecita no último ritual, agora eu me lembrei disso que ela falou, né? De manter a consciência do seu ser divino, nem que seja por 1 segundo, já é valiosíssimo, né? Quando você vai, se expande, tem aquela percepção do próprio eu, nem que seja por 1 segundo, isso vale ouro, né? É uma pepita de ouro para todos nós, né? Pelo pensamento, o ego foi feito. Pelo pensamento, o poder do ego pode ser desfeito. Mas o pensamento deve ser dirigido a uma entidade superior, pois a disposição do ego para atacar a si mesmo é apenas uma falsa pretensão. Dirija-o constantemente ao eu superior, seja mentalmente dedicado ao eu superior e emocionalmente ame o eu superior. Pode ele, então, recusar-se de ajudá-lo? Não, é óbvio que não. Se você conseguir manter, né? Manter o foco da atenção, manter o esforço, né? E não se preocupe, no início você não vai conseguir manter por muito tempo, mas vai mantendo, retoma. Toda vez que retomar durante o dia, mantenha. E assim vai. É só isso que tem que fazer. Mas todo dia, né?
E aqui tem uma parte bem importante, né? A disposição do ego, né? Ou seja, de toda a estrutura da própria mente, né? Lembra que a mente é egóica, né? Quer dizer, na realidade, o ego é esse conjunto é o conjunto formado por essa mente operacional aqui desse nível que nós estamos, né? O corpo astral e o corpo etérico físico, né? Que deu origem, né? Dentro do nascimento até os dias de hoje, deu origem àquela personalidade que é cada um que está aqui ouvindo aqui esses estudos, né? Cada um de nós que está existindo, né? Então, quando você tem alguma coisa dentro de todas essas estruturas, né? E você achar que o próprio ego vai destruir toda essa estrutura, hum, não faz sentido, né? A mente destruir a própria mente, ela não vai fazer isso, né? Não existe, né? É como diz os exemplos do Ramana, né? Alguém está roubando a cidade lá, aí você pega o próprio ladrão e veste, coloca uma roupa de polícia nele e fala, agora você vai prender o ladrão, né? Não vai prender, né? Vai prender assim mesmo, não faz sentido, né? É a mesma coisa com a mente, né? A mente operacional. Lembra que tem uma mente pura, né? Tem uma mente pura chamada mente búdica, né? Então, nessa mente as coisas são diferentes, mas ainda é o ego, né? Ainda é um eu, né? Mas é um eu puro, né? O eu puro é a própria essência da alma, né? Sei que pode parecer estranha essa fala, mas é isso, né? O eu puro e a mente pura está ali na alma, né? É a manifestação da própria alma dentro da existência, né? Mas puro, né? Puro. A mente pura também, né? Sem esses fluxos de pensamento, né? Transcendental. A mente búdica consegue, né, dentro, quando a consciência atinge a mente búdica, ela consegue perceber aquilo que é transcendental, né? Não em toda a sua grandeza, mas consegue vislumbrar, né? Por isso que cada vez que você tem um vislumbre e lembra do vislumbre, é porque você já estava numa consciência superior, né? Com essa mente egóica não dá para perceber aquilo que é transcendental, né? Alguém tem perguntas ou quer fazer algum comentário? Eu vou pegar uma água aqui que a garganta secou. Esqueci de pegar a água. Seguimos então. Pelo pensamento. Ah, não, isso aqui eu já li, né? Já, já, já lemos e já explanamos sobre ele. O que quer que você faça para trabalhar seu ego, quer remova essa fraqueza ou aperfeiçoe aquela faculdade, ele sempre será o ego. E sua consciência permanecerá sempre dentro de seu estreito círculo firmemente fechado. O tempo que você dedica a esse trabalho, você poderia usar para pensar no não ego, né? O eu superior. Aquilo que não é o ego, aquilo que transcende ele, o eu superior, e permanecer nesse pensamento até que a luz do sol por trás dele irrompa e você se compraça na glória do próprio eu divino, né? Então, vamos entender esse parágrafo e vamos entender esse parágrafo em toda a sua grandeza, né? Porque senão pode gerar dúvidas, né? Por quê? Porque tem buscadores que estão no início da busca, agora que despertou para a busca, né?
Às vezes já é buscador antigo, mas nessa encarnação está despertando agora. Ou às vezes são pessoas que estão já dando um início na busca, né? A busca que eu falo é aquilo que é o encontro com a própria alma, a realização da alma, né? A realização do próprio ser, né? Então é isso que a gente chama de busca, né? Então, como tem buscador de todos os níveis, né? E isso não tem nada de errado, porque cada um de nós estamos numa determinada etapa da própria existência, né? Seja dentro dessa encarnação ou das centenas de encarnações que, que o nosso próprio ser, como alma, já existiu, né? Até aí está tudo normal, né? E é isso, né? É remover essa fraqueza e trabalhar o ego aperfeiçoando, né? E por que que eu estou falando isso? Porque depende do momento em que você está na busca e o tempo que você, né, e o grau de percepção que você tem de si mesmo, ou de si mesmo, se você não está, ainda não tem uma maturidade, se você ficar só nos exercícios no caminho direto, isso pode não dar resultados como poderia dar para quem já está no adiantamento. Isso não quer dizer que você não deva fazer. Isso quer dizer que determinados indivíduos ainda têm que passar por esse processo do ego para se perceber, né? Perceber se existindo, né? Existindo dentro de uma estrutura egóica, né? É isso que eu estou querendo passar, né? Você tem que primeiro tomar consciência que você existe dentro de uma consciência egóica. Tomar consciência que você tem uma mente, perceber essa mente, né? E perceber a mente diferenciado do seu próprio ser, né? De você sendo consciência, né? Perceber o corpo como como um instrumento aqui dentro dessa tridimensionalidade, né? Um instrumento biológico, excelente, maravilhoso, mas um instrumento. Não ficar identificado com o corpo, né? Não só o corpo físico, como o corpo astral também. O corpo astral é mais um corpo para você estar existindo no corpo astral, para estar interagindo no corpo astral. Mesma coisa o corpo mental, né? O corpo mental, a gente já falou, a gente tem essa mente operacional aqui, ou mente de vigília, ou mente concreta, que nos permite a estar existindo e percebendo essa realidade. Sem essa mente, você não vai conseguir estar aqui, né? Então, é não brigar com essa mente, né? Essa mente é útil para estar aqui. É o carrinho que você usa para estar aqui, entendeu? É o veículo, né, que você usa para estar aqui. O veículo que é essa mente, esse corpo astral, esse corpo etérico físico, para você estar aqui na terceira dimensão e percebendo tudo isso que está aqui. Olha que maravilha, né? Até aí tudo bem, né? E aprender a ficar equilibrado dentro desse mundo físico aqui, né? E para isso também tem que ter coisas básicas, né? Alimentação, uma alimentação saudável, né? Pisar no chão descalço, né? Olhar para o sol, tomar um pouco de sol quando possível, né? Sabe? Respirar, né? Sentir o ar entrando, né? Aquela coisa toda de conexão com esse planeta onde nós estamos, com essa mãe terra, essa madre terra, esse ser terra onde nós estamos existindo, né? Tudo isso também é importante, né? Importantíssimo, porque se o corpo não tiver, se esses corpos ou esse corpo físico não tiver equilibrado, você vai entrar em desequilíbrio. A mente vai entrar em desequilíbrio, você não vai conseguir pensar, você não vai conseguir ficar pensando em eu superior, não. Muito difícil, né? Pai, Diga. então, daí eu só tô numa dúvida assim, que nem fala trabalhar nossas fraquezas e aperfeiçoar, né, aquela faculdade. Por exemplo, quando a gente está naquele momento de raiva, de fúria ou alguma coisa no nosso dia a dia, a gente pegar e trabalhar.
o que eu entendi aqui, né? Como que seria trabalhar isso? A gente fala, não, eu não posso ter esse momento de fúria com tal pessoa, eu não posso ter aquele momento de fraqueza, ou seria trabalhar no meu superior, eu pensar naquele momento que eu tive de vislumbre, aquele momento que eu tive de paz no dia a dia, como trabalhar com o ego nesse momento. Então, dentro da minha visão e concepção, há duas possibilidades, vai depender da sua maturidade, né? Quando eu falo maturidade, é o quanto que você já caminhou na autoobservação, na autopercepção de si mesmo, né? Se você está percebendo uma raiva, só o fato de você estar consciente de que ali você está vivenciando um momento de raiva, você já trabalhou 50%, mas agora ainda tem o outro 50%, né? Aí, ou você simplesmente observa e se mantém como um observador e um espectador e, e não reage a essa raiva e interage, observa ela e ela vai passar, simplesmente isso, né? Isso é uma forma, é um treinamento básico, né? Seja para qualquer coisa, é não reagir, interagir e observar que aquilo passa, aquilo veio, está consciente. Nossa, estou sentindo raiva, que interessante, né? Né? Eu pensei que já nem existia mais raiva dentro de mim, olha que interessante. Tem uma raivazinha ali que está aparecendo. Então, é a própria energia, né? A energia da própria natureza que entrou, pegou alguma coisa, teve uma ressonância dentro do seu ser, porque se não tivesse ressonância, não tinha como ter raiva, né? Ela vibrou, e aí você percebe aquela energia de uma forma de raiva, né? Que estava lá. E aí você observa ela, ela simplesmente vai passar, se você conseguir fazer isso, né? Mas isso é treino, mas isso é treino básico. Isso é básico, seja para raiva, seja para inveja, seja para preguiça, seja para gula, seja para lá o que for, né? E a outra possibilidade, né, é você também usar uma outra técnica, que é aquela, quem que está percebendo essa raiva? Eu. Quem sou eu? Aí você volta para o eu, né? Através desse pensamento você volta para o eu. Ou, né? E quem que é esse eu, né? Quem sou eu, né? É a própria essência, a origem desse eu é o próprio ser divino que é você mesmo. Para ter um facilitador também você pode pensar, né? No eu divino. Nossa, essa raiva aqui, deixa eu pensar no eu divino, né? Se conseguir fazer isso também é bom. Mas a prática mesmo é você observar a raiva e não reagir a ela, entendeu? Esperar que ela vai durar quase nada. Se você não reagiu, ela vai entrar, vai passar ali 2, 3 minutos, aquilo abaixa total. Agora, se você vem aquela raiva e fala, eu tenho, aí vem aquele pensamento, eu tenho razão, pronto. Putz, aí jogou gasolina. Não, eu tenho certeza, mais gasolina. Pronto, aí virou coisa de nada, né? Aí já, Principalmente no trânsito, todo mundo tem razão. é, todo mundo tem razão. Exatamente. Um treino bom é para quem dirige e está no trânsito, né? Também é um treino bom. É ficar observando, ficar olhando, se observando, se olhando, né? Ô, pai, Diga, Rê. ó, pegando o gancho, né, do Danilo, é mais difícil ainda você passar por todo esse processo de sentimentos, né? Você ter consciência que pode ser o ego e ainda estar numa família de buscadores, né? Que estão estudando sobre o eu, sobre tudo isso. Aí você está passando pelo processo, vem a pessoa e fala assim, isso é o ego. É uma raiva na hora, tipo assim, eu já sei disso, eu sei que é o ego, mas como que eu vou controlar? Aí fica todo mundo, isso é o ego. Eu já sei, mas como que eu vou controlar esse ego? Ai, me ajuda. Então, mas eu acho que é Parte, né? legal, não, mas isso também é bom, ajuda, né? Chama atenção. É isso também tem sua importância, Chama. é até bacana. Um chama a atenção É um do outro. Acho que todo mundo facilitador. nessa hora fica de saco. Mas observar que parte do. Quando a gente fala o ego, né? Lembra que eu falei, o ego é composto, né? O ego em si mesmo, ele não tem uma existência, né? Uhum. Real, né? Eterna, né? Lembra que aquilo que é real é aquilo que é eterno, imutável, é a fonte única de tudo, é a consciência cósmica que está
aonde tudo está existindo e tudo está acontecendo. Então, observar se aquilo é o corpo mental, se aquilo é o corpo astral, se aquilo é o corpo etérico, ou se aquilo é o corpo físico, né? É já seis, seis nós, né? Seis nós é bom, aí dá bastante, né? Seis nós dá seis nós. Aí dá bastante coisa. Aí é perceber aonde que está acontecendo esses desequilíbrios aí, ou essas forças estão entrando, né? Está entrando pela mente, você fala, pô, é a mente, né? Aí você começa a observar, né? Você, a consciência de qualquer forma está dentro da mente, mas a mente tem essa capacidade, né? Da própria consciência dentro da mente se auto-observar. Isso ela não boicota, não, né? Mas outras partes dessa própria mente vai estar ali, tem uns conjuntos né, daquilo que a gente chama reminiscências, que está lá dentro, na periferia da alma, que vão sendo emanadas, que são ah, os sâncaras, né? As sementes lá germinando. E é isso. Aí você vai observando, falando. Aí chega uma hora que você consegue ver, né? Observar propriamente, interagindo e fazendo as coisas e você olhando, né? Ou observar as próprias emoções acontecendo ali. Não quer dizer que 100% das vezes você vai conseguir, né? Mas pelo menos você não vai deixar de estar consciente, né? E isso é o mais importante de todo o treinamento, é manter a consciência, né? Mesmo que você não consiga, naquele momento, você reagiu em vez de agir, né? Porque as provas vão vindo, né? E as provas vão sendo cada vez mais bem lapidadas, né? As provas brutas é para quem está bruto, né? As provas mais bem elaboradas é para quem já está mais graduadinho, né? Então, aqueles que estão mais graduadinhos, as provas vêm mais elaboradas para ver se realmente o que realmente está, né, para você mesmo se perceber. Não é uma prova que vem como é que fala? Para te derrubar, né? É para ver aquilo que você mesmo já caminhou, já se olhou, já se percebeu, né? E tudo é prova, né? Tudo é prova. Quando você aprende que tudo é prova, a existência do dia a dia fica um pouquinho mais tranquilo, né? Porque daí você evita de se perder. Então, tudo que acontece, seja bom ou ruim, é uma prova no sentido daquilo que está te trazendo um conhecimento, uma sabedoria, ou está te mostrando aquilo que ainda você precisa se lapidar, precisa se reconhecer, ou precisa melhorar, né? E fica bem mais fácil. Tudo é prova. Então, tudo que está acontecendo, fala, caraca, mais uma prova aqui. Então, opa, né? Aí você, em vez de você ficar reagindo que nem um boi bravo, né? Vendo uma capa vermelha, né? Você começa a interagir, olhar, tá bom, vamos ver o que que vai acontecer aqui, o que que eu posso fazer, o que que eu não posso fazer, né? Como eu vou agir. De qualquer forma, você vai ter que agir, né? Quer queira ou quer não queira, né? Depende a situação. Pai, Diga. é, o senhor poderia só falar um pouco em relação ao ego e essas questões egóicas em relação à comida e essas coisas num ser que já realizou a alma? Porque eu estou perguntando mais por causa até que aí veio, né, do livro lá, né? Teve duas senhoras lá que Yogananda cita no livro que elas não se alimentavam, não bebiam, não comiam, e aí como a vontade de comer e no banheiro essas coisas são egóicas, e aí como funciona isso? Então, existe a iluminação, né? A iluminação é um estado de consciência, né? Estado de consciência transcendental daquele ser que a consciência já transcendeu, né? Eu estou sendo redundante, né? Que já transcendeu todas essas forças do corpo físico, do corpo etérico, já transcendeu.
já transcendeu o corpo astral, já transcendeu o corpo mental, né? E está em conexão direta com a própria essência, com o próprio ser, né? Com a própria fonte. Aí, até a iluminação ou realização tem níveis, né? Isso também, pelo menos, é falado por vários seres, né? Tem estágios, vamos falar assim, né? Tá. Agora, o corpo continua existindo. Se a pessoa está aqui, o corpo continua existindo. Se o corpo continua existindo, o etérico está existindo. Se o etérico está existindo e a pessoa tá se mexendo aqui, ela está iluminada, vamos chamar, está realizada. A mente também tem que ter uma mente. Se não tiver uma mente, como é que ela vai ver? Como é que ela vai ver as coisas? Como é que ela vai ouvir as coisas? Você precisa de todos esses corpos para continuar existindo nesse plano, mesmo iluminado, né? E todos esses corpos é aquilo que, né, a própria personalidade continua, ela não desaparece a personalidade, ela só está uma personalidade lapidada, continua existindo essa personalidade. Só que todos esses corpos e toda essa personalidade está a serviço dessa consciência que já transcendeu, ou desse eu superior. É só para você entender o que é o estágio de um ser realizado e iluminado. Tudo está a serviço. Então, isso continua existindo do mesmo jeito. Ele vai ao banheiro do mesmo jeito, ele faz todas as coisas que tem que fazer do mesmo jeito que você. Então, alguém olhando de fora fala, mas esse cara é um cara comum. Sim, a nível de a personalidade está ali, os corpos estão ali, ele está existindo como uma pessoa comum. Mas o interno dele está no transcendente, ele não tem mais nada de comum. Entendeu? E algumas pessoas, por práticas anteriores, né, seres que já vêm praticando, ou pode ter sido um yoga, deve ter práticas ou não, sim, alguns corpos pode deixar de se alimentar só com água, outros só com fruta, mas isso é casos, né? Não é regra. Não tem regra para isso, né? Outros podem, outros não podem, outros, quando vai embora, o corpo desaparece. Simplesmente o corpo some e vai embora, mas isso também é exceção, são casos raríssimos. Outros, que nem o próprio Yogananda que você está lendo, né? É, vai lá num teatro e faz uma Mahasamadhi, ou seja, deixa o corpo, abandona o corpo lá e vai embora. Isso para mim é um show, né? Um grande estilo, né, mano? Isso para mim não tem mais nada que supere isso, né? Dentro da existência, né, mano? O cara deu show final. Ah, tô indo embora aqui, tchau para vocês aí, eu vou deixar meu corpito ali. E ficou tudo bem, não teve BO, entendeu? Ninguém falou nada, ninguém processou ninguém, ficou tudo bom, ficou tudo bacana. E ele só mostrou a grandeza do próprio ser dele e como funcionam as coisas. Simplesmente elevou a consciência em tal nível e desligou-se do corpo. Desligou de tal forma que o corpo parou, simplesmente isso. Ponto final, né? É uma grandeza. Agora, tem pessoas que não nem são iluminadas, né? Nem são realizadas, que também têm esses dons de parar de comer, de parar de respirar. Lá em Índia tá cheio de faquires que têm essas proezas e não são iluminados, não tem nada a ver com iluminação. São técnicas, são práticas. A pessoa pode ficar enterrada 21 dias sem oxigênio, sem nada. São técnicas que a pessoa desenvolveu. Outras desenvolvem poderes, né? Poderes de materializar cinza, poderes de não sei o quê, mas isso também são poderes, não é iluminação. Pode existir iluminados que desenvolveu esses poderes em outras vidas, então, a hora que ele se ilumina, esses poderes vêm, ou porque tem uma necessidade daquele poder ser útil, né? Mas o poder em si, esses seeds, né, ou poderes sobrenaturais, para a iluminação não serve para nada, né? Depende do estágio que você está, só é atrapalho. O próprio Pibi fala que uma das provas mais difíceis que ele teve na reta final foi abandonar esses poderes, né? Porque ele tinha adquirido vários, né? E aí ele teve que entregar todo, quer dizer, se desapegar, não é entregar, se desapegar de todos eles
em um determinado momento da caminhada, você tem que desapegar de tudo, inclusive dos poderes, né? Se você adquiriu algum, seja ele lá qual for. Aí você desapega e tá tudo bem também. Mas ele fala lá em algum momento lá que esse foi uma das provas mais difíceis para ele foi essa. Que é gostoso ter algum poder, né, mano? Agora imagine você ter vários, né? Mas tudo isso pertence a esse mundo fenomênico, né? Não quer dizer que depois que você passou a recuperar, Entendi. os poderes não voltam, né? Se for É, nesse... lá tinha na parte lá, ela mencionou que ela se alimentava do éter, né? Sei lá, da E parte do prana, do plano astral que recarregava do o corpo prana, dela. prana, Prana, que energia recarregava o vital, corpo axé, a dela. mesma coisa. Energia vital, axé, é a mesma coisa. É, sopro vital, Kundalini, Shakti, é isso que existe, é isso que nos mantém vivo aqui. O ar, você respira 24 horas por dia, o que que você está puxando? É esse axé, esse prana, essa energia vital. Para de respirar 1 minuto, você aguenta, 2 minutos, você aguenta. Passou 10, você já vai entrar em desmaio. Passou 20, o cérebro balbal. É simples assim. E essa energia vital está direto. E é igual o fluxo do pensamento, né? A respiração, ela surge exatamente no mesmo instante em que que essa mente operacional passa a existir aqui na terceira dimensão. Aí fica uma dica boa, né? Por isso que a regular a respiração faz com que a mente se acalme. E quando a mente se acalma por si só, a própria respiração muda. É só quem pratica sabe disso, né? Isso é simples, né? É só observar. Qualquer pessoa que está ansiosa, a respiração está alterada. Simples assim. Qualquer pessoa que está em paz, a respiração é uma respiração calma e lenta, né? Diminuta, né? Pode ser longa, mas diminuta, né? Não fica respirando 500 vezes por minuto, né? Pessoas que já estão no outro nível respiram normalmente, não é sem pensar, né? Seis vezes por minuto, né? Respirações por minuto. Então é isso, senhores e senhoras. Agradeço a presença aqui. Chegou. Olá, aluna. Alegrias. Então tá, até quinta que vem para os nossos estudos. Lembrem de continuar estudando, lendo, né, praticando, isso é importante, tomando sol, respirando, fazendo exercícios físicos, né, moderados, né? Quer dizer, não sei, já não sei alguém que já é profissional, mas e não é profissional moderado. E é isso aí. Então vamos lá para o nosso fechamento aqui. Quem se sentir confortável, fechar os olhinhos aí por 30 segundos para a gente fazer o fechamento. Grande Espírito, Grande Mãe, maestros, maestras, da sabedoria de todas as raças, de todas as eras, abençoe o grupo, nos abençoe, nos ajude a ter insights, a ter vislumbres e nos mantenham firmes na busca da verdade. Raush, Raush, Namastê, alegria, axé.